Olá, corretores, parceiros, assessorias. Estamos de novo de carona com a Surrai, trazendo uma discussão importante e cada vez mais relevante no dia a dia de vocês, na forma de democratizar o mercado brasileiro de seguros. Nós vamos trazer hoje um debate completamente alinhado com essa perspectiva. Nós estamos aqui falando sobre como a Surrai pode trazer soluções inovadoras e como os produtos podem alavancar suas vendas. Como a partir desta relação nós conseguimos capitalizar uma experiência melhor na sua corretora, trazendo mais clientes e expandindo a operação de seguros. Para fazer esse debate se tornar consistente e ter uma tecnicidade importante na relação, eu convidei o meu amigo Jorge Martinez, para estar comigo hoje nessa conversa muito descontraída, muito à vontade. Martinez, seja bem-vindo, dê suas boas-vindas para os corretores. Bom dia, Grilo. Prazer estar aqui com você e com aqueles que nos assistem. Vamos tentar expor aqui o produto Surrai e as novidades que possam ser divulgadas. Legal. A gente acabou construindo, né, Martinez, uma seguradora completamente diferente, o que a gente pode dizer que é um contramodelo do mercado tradicional. E a gente acabou trazendo aqui uma forma de trabalhar o básico, que é a aceitação. Como é que a gente trabalha a aceitação na Surrai? A Surrai, ela entrou num segmento que estava um pouco relegado pelo mercado, que estava acostumado a trabalhar na parte de seguros, carros mais novos, veículos com pouco risco, vamos chamar assim. Sim. E a Surrai, ela trouxe a novidade. Ela teve coragem de assumir riscos que as demais seguradoras não estavam aceitando, né? Estavam indo para associações, estavam perdidas no mercado. Sim. Então, basicamente, é uma técnica que foi utilizada para trazer esses segurados para o mercado. Isso quer dizer que a gente aceita tudo? A gente pode dizer que todos os anos de carros, né? Todos os anos de carros, todos os modelos de carros, desde que ele tenha um chassi, né? E seja um carro, a gente tem aceitação. Lógico que tem algumas situações que podem não ter aceitação, mas que você pega em vistorias, você pega em alguns dos filtros que a gente tem. Mas 99% dos casos a gente pode dizer que tem aceitação. E aqui eu posso dizer que todos os tipos de uso estão dentro dessa cobertura? Sim. Inclusive, dá um exemplo claro, a gente tem uma carteira relevante de veículos e aplicativos, né? Uhum. Que era algo que era um pouco relegado também. A gente trouxe normalmente com a técnica de precificação, de subscrição que a gente aplica, né? Então, isso para nós é um seguro como outro qualquer, né? E olhando para o mercado, Martinez, brasileiro, que 85% das motos não tem seguro, né? E a gente nasceu na essência do seguro de moto. Aqui a gente está olhando também a oportunidade de veículos que vêm de leilão, de utilização de motofretista, de motoboy. Como é que está essa visão nossa de aceitação? Também, assim, o veículo de leilão é uma característica que tem no mercado hoje, porque são muitos circulando, boa parte da carteira circulante, ela passou por leilão, boa parte, assim, uma parte relevante, né? E basta a gente identificar isso, aplicar a técnica de precificação e subscrição, e para nós também é outro seguro normal, como qualquer outro tipo de veículo utilização. Isso quer dizer, então, que um corretor que usa multicálculo, por exemplo, e vai fazer uma cotação, ele coloca lá o risco, faz o processo de cálculo, e ele vai começar a ver recusa, e de repente ele tem a aceitação da Surrai nesse processo. Quando ele tem a aceitação da Surrai, ele é uma alternativa grande para ele escolher a Surrai, e depois disso, como é que é essa jornada? No multicálculo, a Surrai aparece, é a que mais responde nos retornos de multicálculo, e responde rápido, inclusive, né? Tá. Ele aparece lá sendo a opção melhor para o cliente. É bom sempre lembrar que você tem o roubo furto, que é uma cobertura que é essencial, que é o de maior perda, né? De maior valor de perda, e sendo essa cobertura a de interesse, e geralmente é a de maior interesse, né? Mais o RCF, que é super importante, assim, ele dá a sequência. Nosso sistema de cotação, sequência de emissão é muito fácil, muito simples de utilizar, e os processos de emissão também estão muito ajustados, né? Muito automatizados, né? Tá. Então, até a autovistoria,
Hoje está muito simples, né, o processo de vistoria. Muito simples, né, autovistoria. Quando tem um rastreador, aí tem um pouco mais de trabalho, mas isso também viabiliza a contratação a um preço melhor para o cliente, né? Perfeito. E a essência do furto e roubo de moto, né? Porque nós nascemos em cima exatamente da moto, quando Surrai, e o furto e roubo é a principal característica nossa de entrada. Como é que você vê essa questão do furto e roubo ser uma alavanca tão importante? Como é que consegue traduzir isso em mais vendas? E depois nós estamos olhando lá na frente a possibilidade de ter uma compreensiva, mas olhando para o modelo atual. Mas é interessante, porque o seguro de moto, até a Surrai, né, ele era, em tese, muito caro, né? Sim. E a forma de trazer esses consumidores, esses clientes, esses segurados para o mercado, foi oferecer uma cobertura mais essencial, focada na maior perda, né, que um motofretista pode ter, que é perder o bem ali, Sim, ficar sem trabalhar por algum período, né? E isso foi uma chave desse sucesso da Surrai inicial, que é oferecer a cobertura essencial que cabia no bolso desse consumidor e que era o mais importante para ele. Lógico que agora a gente já ampliou, inclusive incluiu a perda total, incluiu o RCF também, mesmo para as motos, né? E quem sabe no futuro, algumas motos, alguns modelos de motos principalmente, eles demandam uma cobertura compreensiva, e isso está no nosso radar para o futuro, né? Sim, sim. E aqui, quando eu olho para a moto, a gente vê uma oportunidade também de um novo movimento que acontece no mercado de locações, né? Tem muitas empresas comprando frota de motos e fazendo locação de moto. Por exemplo, para o Uber levar comida até a tua casa, ele Sim. tem, em vez dele comprar uma moto, ele loca uma moto. Essa locação está numa frota de uma empresa que faria, em tese, o seguro de furto e roubo, de perda total. A gente dá cobertura para isso? Sim, a gente tem aceitação para essas frotas, né, que fazem a locação para uso de motofretista, não só para isso, às vezes para outras atividades também. Uhum. E existem grandes frotistas que fazem esse processo, mas a gente percebeu também que tem uma quantidade muito grande de pequenas empresas, até pessoas físicas, que fazem esse processo. E a gente enquadra eles como uma frota, dá uma condição diferenciada, né? Se o risco se confirmar bom, né, ao longo do tempo, ele mantém essa condição, né? Martinez, e o Worksite, que a gente fala tanto do mercado há muito tempo em Worksite, fala em afinidades, como é que a gente encaixa a Surrai para mostrar para o corretor que tem uma grande oportunidade aqui, mesmo que ele já tenha um Worksite nas empresas? Explica para nós isso. Perfeito. A Surrai, ela trouxe uma quantidade de consumidores novos para o mercado via Surrai, inclusive incentivou as outras a trazerem as motos para o mercado. Uhum. O Worksite, ele é um próximo passo também, que o corretor precisa pensar bem nisso, porque o produto moto, ele está... Às vezes o Worksite, ele pega lá o cliente que tem um carro, às vezes de maior valor, talvez o funcionário de maior renda, mas também tem um funcionário de renda média, de renda menor, que vai ter sua moto lá. E é uma tremenda oportunidade de ampliar os negócios deles nos worksites, oferecendo seguro de moto, em que a Surrai é a que tem a maior aceitação, melhor preço, melhores opções de oferecer esse produto para esses funcionários de empresas e mesmo alguns affinities que possam ser criados. Tá? Olha aí, corretor, tem uma grande oportunidade para você. Martinez explicando que a gente aceita muito bem o Worksite com uma grande vantagem. Se você já tem um Worksite numa empresa, você acrescenta a Surrai nesse Worksite e nós vamos entrar com uma cobertura para um nicho de clientes, funcionários, que tem veículos de baixo valor, de motos de muito baixo valor também, que acabam não sendo abrangidas pelo teu Worksite atual. Então isso significa que ao abordar esse cliente, esse funcionário, você não tem uma renovação de após para esperar a vigência. Você pode simplesmente entrar com a contratação. Aqui tem uma grande alavancagem para você. Vem com a Surrai. Voltamos com você agora, corretor, pegando um gancho importante do que a gente conversou até agora. Nós falamos sobre a origem da Surrai em moto, como a gente trabalha bem a moto, e agora a preocupação é explorar o próximo passo. Martinez, me ajuda agora a explicar para os nossos amigos corretores, parceiros e assessorias, qual é a próxima moto da Surrai? Quem que é nosso próximo investimento?
Bom, nós identificamos que os seguros para caminhões, né, ele também sofre um pouquinho com problemas de aceitação no mercado, de coberturas, inclusive com a atuação de associações que nem sempre são regulamentadas, né, que pode haver algum risco nessa atuação. E, inclusive, também lembrando que o mercado chegou até a reduzir a quantidade de seguros de caminhões vigentes, né? A gente tem um controle disso, né? E a Surrai, pensando nisso, ela está focando, né, tentar acertar bem essa precificação, as técnicas de subscrição, sem restrições também. A exemplo da moto, assim, a gente aceita todos os caminhões, todos os anos, todas as utilizações. Tipo de carga, quer dizer, tipo aqui de você carga. está preocupado em dar a proteção para o veículo, né? Então não Sim, importa sim. o que ele está carregando, não importa o tipo do caminhão, não importa o ano, a gente está dando aceitação. Aceitação plena, total, não tem limite, né? E, inclusive, lembrar bem que o caminhão é importante o RCF também, que a gente pode ter ele conjugado na cobertura com o casco ou o RCF exclusivo. Sozinho. Que ele também pode contratar, a gente aceita também para todas as coberturas, né? Com a precificação adequada, né? E ampla aceitação. Aqui tem um ponto importante que, se eu não estou enganado, mais de 80% dos caminhões do mercado não tem seguro, né? Hoje, numa pesquisa que a gente fez recente. O índice de penetração em relação à frota circulante, assim, em bom estado, está na faixa de 17%, 18%. Então, tem uma grande oportunidade aqui. Sim. Mas, do outro lado, como você falou, a gente está podendo olhar um caminhão que está preocupado com o terceiro, porque ele acaba tendo muito contato com terceiros, né? Ele acaba tendo colisões pequenas ou colisões grandes, mas ele tem essa responsabilidade e ele precisa dessa cobertura hoje, né? É super importante o RCF para caminhões, inclusive porque uma informação técnica, né? Ele tem uma frequência relevante de ocorrências, né? Então, não são valores altos. Às vezes o pessoal pensa que não, o caminhão vai causar um grande... Pode até causar, mas é mais raro. O que ele tem é realmente uma alta frequência, né? Sim. Imagine a pessoa ficar sem um seguro de RCF de caminhão. E aqui não tem franquia, né? Não, no RCF não há franquia. É uma coisa importante, que ele acaba não tendo franquia, ele pode ficar tranquilo que se ele tiver uma necessidade urgente, ele pode trabalhar. E aí a pergunta é, nós vamos fazer frota de caminhões? Nós já fazemos frota de caminhões, né? Inclusive de casco com RCF, só RCF. Né? Que é bem demandada também. O mercado estava fugindo disso, né? Recentemente o mercado não estava aceitando frota de RCF. Algumas seguradoras... A gente acabou percebendo, porque vieram mais cotações para a gente, né? Deu uma movimentada. Ainda tem várias fazendo, com certeza, mas a gente está se posicionando para ser a nova moto Surrai o caminhão, né? Hoje nossa carteira está crescendo 35% em caminhões, é uma coisa interessante isso, né? Você vê como tem apelo. E você, corretor, faz uma diferença nisso, porque o que a gente percebe, se vocês vão prestar atenção no que o Martinez trouxe, de que 17% da penetração de seguros que nós temos hoje, significa que está faltando ofertar mais seguro para esse mercado. A gente precisa trabalhar essa oferta, porque a gente está atendendo desde o RCF, a cobertura com perda total, furto e roubo, e aqui a gente está olhando a frota. Então, traga a tua experiência, traga a tua cotação para a Surrai e nós vamos fazer a diferença juntos aqui, expandindo essa operação e dando cobertura para as pessoas. Aqui você falou também que a gente não está preocupado com o tipo de carga ou o ano do caminhão, a gente está olhando todos os formatos que tem. Tem alguma mensagem que você quer passar sobre o caminhão para os corretores, que eles poderiam explorar melhor na oferta? O caminhão, como a moto, os outros tipos de veículos, né, o ideal é que veja aquilo que o consumidor, né, que o segurado pretende, requisita. Ele pode querer só uma cobertura de roubo-furto, porque acha que seja a maior perda. A cobertura de perda total pode incluir também o RCF, para oferecer a Surrai. No futuro, a gente vai chegar em mais cobertura, né? Mas não esse ano, com certeza. Mas a nossa cobertura, assim como na moto, ela pode ser a mais adequada, principalmente para autônomos, né? E mesmo para frotista. Frotista, às vezes, ele prefere fazer só o RCF, né? E um roubo-furto, que é uma maior perda que ele tenha. Tá? Então, é verificar
o perfil da frota, o interesse do proprietário da frota, né, se o nosso produto não é realmente o mais adequado para ele. Né? Tem essa questão. Né? E uma coisa, Martinez, que a gente tem feito rodadas no Brasil, aí, conversando com os corretores, e os caminhões que são transformados. Eu lembro de uma vez que você mostrou uma foto para mim de um caminhão que eu olhei. Gente, vocês não têm ideia. Eu estava olhando com o Martinez o que a gente aceita. Ele falou assim, tá bom, já que você é comercial e sabe o que está aceitando, mostra para mim se você aceitaria esse risco. E era um trem, ou quase um trem. Era um caminhão numa plataforma de um trenzinho que leva crianças para passear. Passeio turístico. A gente aceita caminhões transformados? Sim, a gente aceita com o valor base do caminhão. É bom deixar claro isso. Tá? Aliás, esse é um dos critérios que a gente precisa adotar quando você está fazendo a venda no seguro. Você precisa deixar claro o que você está cobrindo. Tá? Então, no caso de veículos, caminhões transformados, a cobertura pela FIP, a venda FIP, ela cobre o valor base do veículo. Né? A transformação, por enquanto, a gente ainda não trata ela como um adicional. Tá? Mas pelo menos esse. E esse exemplo do trenzinho que você citou era o RCF, né? Então, o RCF tranquilo. Também é tranquilo. Né? Motorhome a gente aceita? Também é. Eu gosto que quando eu pergunto ao Martinez, ele sorri para mim, a gente aceita, Grilo, a gente aceita. Não tem restrição. Não tem restrição. A gente precifica o risco. Né? Tá. A maioria dos riscos a gente consegue precificar e disponibilizar. Né? Entendi. E as regras de subscrição também a gente aplica. Deixar claro que no motorhome também a gente cobre o veículo e não o motorhome em si, né? Por enquanto também. Né? A gente tem uma progressão para fazer na Surrai ao longo dos próximos anos. Né? Então, o que você está me dizendo nós aceitamos os caminhões de todos os tamanhos. IS, qual é o valor da IS que a gente aceita máximo hoje? Para caminhões, nós estamos com 800 mil, que mil abrange, pelo último levantamento que a gente fez, cerca de 95% dos modelos de caminhões disponíveis no mercado. Né? Ou seja, ele está aceitando desde o veículo zero ao veículo bem antigo, não importa a idade dele, com qualquer tipo de carga, com qualquer tipo de transformação, mas sempre preocupado que ele tenha o valor FIP como base, porque ele tem que ter, gente, no final, uma roda, um motor e um chassi. Ou uma placa, né? Para poder ter identificação. Eu sempre falo isso como aceitação. É isso mesmo? Sim. Chassi. É que a gente está falando de caminhão, tá? Mas mesmo na moto, a gente aceita motos não emplacadas desde que elas tenham um chassi. Perfeito. Assim, é um segmento que a gente opera lá, que é o pessoal que usa moto para fazer trilha, coisa assim, né? Que é coisa que parece um pouco fora do normal, né? Mas também é experimentado, né, precificado e tem público para isso, né, também. Estamos dando cobertura ampla, então, para caminhão, na modalidade frota, na modalidade individual, no RCF, na forma que for. Que é o conceito da Surrai, né? A gente todo risco que seja precificado e avaliado, né, assim, a gente tem condições de dar preço e aceitar. Ou seja, corretor, você viu que o Martinez acabou de falar. Nos desafia que nós transformamos em oportunidade de negócio para você. Isso faz toda a diferença. Corretor, estamos entrando no terceiro bloco agora, retomando o que a gente já falou sobre a grande oportunidade do nascimento da Surrai com moto e toda a expansão que a gente fez. Passamos pela nova moto, que é o caminhão, e agora nós entramos no que é um modelo do mercado chamado carro. Martinez, o carro, para nós, é uma referência importante. Nós tornamos uma seguradora de carro 2021 para cá, né? Quando a gente passou a pandemia, o mercado, e nós ganhamos uma carteira, expandimos nossa carteira de uma forma muito grande. Crescemos 160% na nossa base de carros, né? O que você pode falar um pouco sobre isso? Bom, o carro também entra nesse nosso modelo padrão de trazer mais segurados para o mercado. A gente operou principalmente nos carros com mais de 10 anos nesse período todo, né? E desde 2021 a gente começou a perceber que dava para ampliar um pouco mais isso, né? Já fizemos os planejamentos, né? Uma atuação mais focada em algumas regiões, né? E também a expansão das coberturas de RCF,
que ocorreu nesses últimos 3 anos, né? Uhum. A PT já tinha ocorrido um pouco antes, né? Tá. Ela ajudou a trazer esses clientes, né? Que no carro ele é um pouco diferente da moto, né? No carro há uma demanda maior para uma cobertura de PT com RCF, né? E também a compreensiva que agora a gente iniciou a liberação. Tá. Aqui tem um ponto que eu queria explorar com você nesse teu raciocínio, que é a ampla aceitação que nós temos. Qual é o carro mais antigo que nós temos na nossa carteira? Um Ford 1928. Ford 1928? É segurado nosso na carteira? Sim, sim. Ou seja, então a gente aceita todos os tipos de veículos. Sim, também não tem restrição. A gente tem o valor determinado para quem não tem a FIP, né? Sim. Carros abaixo de 1985, mais ou menos. A FIP começa nessa data, né? Sim. E aí a gente determina lá, faz uma atualização periódica desses valores determinados. É uma carteira interessante até para quem gosta de carro, né? Assim. Ou seja, nós temos uma cultura aqui muito forte de carros antigos, né? Sim, carro sim. de coleção. Então aqui você percebe que pessoas de alta renda que gostam desse tipo de cultura, de hobby, né? Colecionador, eles têm um carro de coleção, um carro antigo que pode ser feito na Surraio Seguro. Que coberturas que normalmente eles contratam para esse tipo de veículo? Nesse caso é o roubo furto, o RCF principalmente, né? Tá. Que às vezes tinha só cobertura de RCF também, que eles podem contratar. Perfeito. E a PT também, mas o principal é o roubo furto. Furto, né? A assistência também tem um peso aqui, né? Assistência, que acaba sendo uma necessidade do carro. Vai fazer os passeios de colecionadores, né? Então, às vezes, pode dar algum probleminha, tem Perfeito. assistência também, né? Indo para o outro lado, no extremo, a gente tem os carros de leilão, né? Nós aceitamos carro de leilão? Sim. Normalmente, a gente tem todo um critério já testado ao longo desses anos para veículos de leilão. A gente sabe o posicionamento de preço e de regras de aceitação, né? Perfeito. Então, é uma carteira normal, é uma carteira, não posso falar o percentual, mas é uma carteira relevante para a Surraio atualmente, né? E olhando para um outro prisma também, o mercado recentemente estava com uma restrição grande para picapes, né? Picapes de valores altos até. E a gente tem aceitado bem esse tipo de veículo, não? Principalmente algumas SUV, SUV falar uma marca específica, a Hilux, por exemplo, né? Então a gente percebeu um aumento da demanda para o nosso produto, né? Provavelmente porque o preço nas outras seguradoras estava um pouco elevado. Então o nosso produto começou a se encaixar bem nesse segmento também, né? E aqui tem uma oportunidade para o corretor, né? Porque é um carro de alto valor, com comissão normalmente alta, porque a aceitação é nossa, Sim. Ele acaba tendo uma penetração forte. Eu lembro uma coisa interessante, Martinez, que eu viajo muito, né? Moro em Curitiba, trabalho em São Paulo, aquela história de vai e volta toda semana, e rodando o Brasil eu percebi que nos aeroportos eles estão colocando estruturas na roda da frente da caminhonete para não roubarem nos aeroportos, que é uma coisa maluca isso, né? Quer dizer, não precisa disso, a gente dá cobertura de seguro. Tá, tem a cobertura, nesses veículos a gente oferece a contratação com rastreador que ajuda a reduzir o custo do seguro, de roubo, furto principalmente, mas a gente já está entrando também na compreensiva nessas regiões sul, interior de São Paulo. Centro-Oeste, né? Que tem uma penetração grande de caminhonetes, SUV, muito grande, SW. Né? E lá também ele pode encaixar bem nosso produto. Né? Tema novo: elétricos. Os elétricos agora estão sendo a nova hype do mercado, está todo mundo olhando para o elétrico. Eu comprei 2 elétricos na minha casa, inclusive, a gente tem lá para a experiência, é muito legal. Como é que está a aceitação de veículos elétricos? Você é repetitivo, né? A aceitação é normal, né? Como qualquer outro carro. Há uma restrição para os elétricos mais antigos, mas assim, de 5 anos, algo assim. Tá? Só que tem um detalhe também. Tá? Se o segurado fez um seguro de um carro elétrico 0 com a gente, ou de 2 anos, 3 anos, e continuar renovando com a Surraio, não tem limite. Não tem limite, ele vai ter aceitação continuada. Enquanto ele tiver com aquele carro, de vigência. Ele vai não vai haver uma recusa de renovação pelo fato de ser um carro elétrico. Coisa que a gente observou no mercado e nos chamou a atenção. Eu falei, mas não é muito justo isso, né? Vamos assumir esse risco e vamos cuidar bem do nosso segurado, né? Tem um mercado também muito interessante que expande também. Você percebe que na frota de veículos 0 que está sendo vendido no mercado brasileiro,
grande parte, 50% dele é venda direta. E disso uma parte é veículos de serviço, né? Olhando para essa questão do novo e do antigo, nós temos também uma carteira de Kombi importante, né? Tem essas duas questões que você levantou agora, né? Assim, a gente tem os veículos de aplicativos... Que são de serviço, né? Que às vezes o segurado compra o carro e usa para aplicativo, mas também tem um segmento de locação para aplicativos, né? Perfeito. E aí ele pode fazer o RCF, às vezes a empresa que loca, ela pode fazer ou não o seguro também. Tá. E esse segundo segmento do serviço que eu estou falando dos que são mais de carga, né? Tipo a Kombi e outros veículos. Esse também a gente opera no segmento de vans e Volks normal também, assim como caminhões. Ele está ali próximo do caminhões leves, né? E a Kombi é um case para a Surrai, porque a gente tem uma carteira expressiva de Kombi. Não sei se a gente pode falar o número aqui, né? Não, acho que não. Não é necessário, mas e é uma aceitação também tranquila. Tem. É um carro que parou de fabricar em 2013, né? 13. E nós estamos em 2026, 12 anos da última fabricação. Normal. Às vezes é um carro que quem tem um certo carinho por ele, né? Então ele quer ter o seguro. Para você ter uma ideia, a gente até subsidiou o custo do rastreador nesses carros, tá? Inclusive nos de colecionadores, porque às vezes a pessoa ela não quer receber indenização, ela quer ter o carro, ela quer continuar com aquele carro. Perfeito. Então a gente, pensando nisso também, a gente coloca diminui o custo do rastreador para que ele encaixe mais e a gente instale e consiga devolver o carro para o cliente, não só indenizar, nesses tipos de carros, tá? Uma coisa importante quando a gente fala em ampla aceitação que a Surrai dá e fala em todos os tipos de veículos, todo tipo de idade, todo tipo de uso, o importante é que ele informe, na hora de fazer uma cotação, o uso, não? Sim. Ele precisa, essa é uma questão fundamental. Ele precisa informar o tipo de utilização do veículo. Assim, se utiliza para aplicativo, né, tem que nos informar, é importante. Isso, a gente pode ter algum contratempo na hora de regular um sinistro, né? O de locação também, que essas pequenas frotas, né? Tem uma diferença entre uma frota que você aluga para uma empresa, para os executivos de uma empresa, para funcionários de uma empresa, que é por um ano, e o outro que é que você loca balcão, que a gente chama, né? Então isso precisa ficar muito claro para que a precificação seja adequada e a cobertura de sinistro não seja prejudicada. Com a informação clara, corretor, você vai ter aceitação, vai ter cobertura e não vai ter problema nenhum na jornada do cliente em qualquer necessidade que ele tenha. É fundamental isso. Perfeito. Olhando para a nossa narrativa, Surrai, nós, olhando para o automóvel especificamente, a gente começa com furto-roubo, entra perda total, entra terceiros, né, RCF, e agora a gente acabou de lançar a compreensiva no mês de junho, né? Que foi lá no sul do Brasil, minha terra, lá onde a gente está sempre muito próximo. Como é que você está vendo a entrada da compreensiva na Surrai na venda dos corretores? Ela faz parte do nosso processo de evolução da companhia para abranger primeiro as oportunidades que estavam relegadas. Agora a gente vai para ampliar um pouco a nossa participação. E é interessante a gente saber que quando a gente lançou o RCF, um dos objetivos era se preparar para a perda parcial. Assim, por isso a gente faz as coisas muito bem pensadas, vamos chamar assim, planejadas, né? Então, o que precisaria? Criar a rede de oficinas, né? Ajustar processos no sinistro. E depois de 2 anos e meio, 3 anos com o RCF operando, a gente agora decidiu aproveitar um pouco dessa experiência, né, que a gente teve nesses 3 anos e vamos ampliar para a perda parcial, já com uma boa experiência do que a gente verificou nesses últimos 3 anos no RCF, né? Está mudando o número nas regiões que a gente está entrando com a compreensiva, né? Sim. Isso é uma tremenda oportunidade para o corretor, mesmo para os seguros novos, né? Porque tem toda uma expertise na precificação do roubo-furto, né? Medidas de proteção de risco que a gente coloca, no caso de rastreador em algumas regiões. E para boa parte desses clientes, a cobertura compreensiva pode ser um upgrade que vai trazer mais receita para o corretor e, assim, possibilitar também mais uma opção boa, né, de colocação de seguro para ele.
e com condições assim que a Surrai sempre garantiu. Perfeito. Olhando para a oportunidade e com o cuidado que a gente tem de sempre ser muito transparente com o corretor e com os nossos segurados, a gente criou a Compreensiva com uma determinada característica, né? A gente está aceitando veículos até quantos anos na Compreensiva? A gente está aceitando veículos com até 20 anos, né? Tá. Os elétricos até 5 anos. Até 5 anos, normalmente, elétrico. só que lembrando que nas renovações desses elétricos, dos carros com mais de 20 anos, nós vamos garantir que o segurado não vai da cobertura. Né? A gente não vai deixar ele sem cobertura se ele continuar com o carro, desde que ele queira continuar fazendo o seguro, né? Então, basicamente é isso, e tem uma questão importante, né, para ser falada aqui. Assim, os carros com mais de 20 anos, né, talvez até os carros com mais de 10 anos, talvez no caso de carros, né, talvez a cobertura mais relevante, a que encaixe melhor na venda, seja o roubo-furto. Não sei se ele precisa da Compreensiva, né, aí é uma decisão do cliente, o corretor precisa conhecer o cliente, ver o que ele está sentindo de oportunidade, o cliente, né? Ouvir a o necessidade. Cliente, né? Porque a Compreensiva ela pode ser importante, né? Só que ela tem uma franquia, né? Às vezes um carro um pouco mais antigo, com 10, 15 anos, 20 anos. 20 anos a gente já nem oferece, porque a gente avaliou que era melhor a gente não oferecer para até não ter o risco de prejudicar até as vendas. Tá? Mas entre 10 e 20 seria importante ainda pensar bem qual cobertura se encaixa melhor, porque se você oferecer uma Compreensiva, talvez a pessoa desista pelo preço, mas ele poderia fazer o roubo-furto. Então, tem que tomar um cuidado de fazer a jornada certa para o cliente. A forma de oferecer esse seguro para os carros com 5 anos, por exemplo, normalmente a cobertura Compreensiva é a mais encaixada. Mas a gente deixa entre 5 e 15 anos, aí é corretor e segurado tomando decisão, analisando a melhor decisão. Né? A nossa cobertura Compreensiva da Surrai hoje permite livre escolha de oficina. Se ele for na credenciada, tem alguma vantagem? Sim, o produto ele é até regulamentado, né, pela SUSEP, teria opção de criar um produto com oficina referenciada exclusiva, mas não vale a pena. Não vale a pena essa situação que gera desgaste. Atrito, né? Mais atrito com o cliente do que outra decisão. Né? E aí fica a livre opção de oficina, com o benefício de, se fizer na oficina referenciada da seguradora, há um desconto relevante que a gente colocou no nosso produto, que é 25%. Tá. E também toda a garantia do serviço, né? Que você faz na seguradora, na oficina que a gente recomenda, a Surrai está assumindo, junto com a oficina, o risco do reparo, algum problema futuro. A hora que ele faz com a oficina que ele escolheu, aí é uma decisão dele, riscos dele também, né? Um outro ponto importante no modelo Surrai de ser, no nosso jeito de ser, a gente também se preocupou em construir uma cobertura compreensiva que não está cheia de anexos, né? Para poder garantir uma venda mais adequada, mais enxuta para o cliente. É isso mesmo? Esse é um conceito que a gente ainda mantém. Talvez no futuro a gente vá ampliando, como a gente foi ampliando o roubo-furto, a RCF, mas as coberturas adicionais de pequeno impacto, que a gente chama, a gente ainda preferiu não incluir, para deixar que a contratação seja o essencial, é o roubo-furto, a PT, a colisão e o benefício na oficina, né, ter o desconto na oficina, mas as questões de carro reserva, vidros, essas aí a gente preferiu deixar fora por enquanto, né? Mas quem sabe no futuro um produto mais premium, vamos chamar assim, a gente possa incluí-los. Tá? Então a gente está colocando que um cliente atual nosso ele pode elevar a cobertura colocando a compreensiva, ou um cliente de mercado que está buscando uma alternativa mais enxuta, ele pode contratar a Surrai como uma grande alternativa. Exato. E a gente precisa lembrar que a gente está concorrendo também com o mercado de associações, né? E que eles têm algumas vantagens sobre as seguradoras de forma geral. E a gente mira também um produto o mais enxuto possível para tentar trazer esses consumidores para a seguradora, para a Surrai, né, para o nosso mercado. Né? Legal.
Você vê, corretor, nós tivemos uma conversa muito boa com o meu amigo Jorge Martinez, diretor de produtos da Surrai, trazendo aqui a experiência dele, colocando para você entender como a oferta deve ser feita, como nós estamos em moto, carro e caminhão, muito bem posicionados, trazendo oportunidade de alavancagem de vendas para você. Você, nessa conversa muito leve que a gente sempre tem, acabou entendendo mais como é que a gente se posiciona enquanto seguradora no mercado, como a gente se preocupa com a democratização do mercado brasileiro e como a gente pode fazer a diferença na tua carteira, na evolução dos negócios. De Carona com a Surrai continua com você. Não esquece de clicar no sininho aqui embaixo, não esquece de seguir a gente e acompanhar essa trilha, essa jornada cada vez mais presente na tua vida, trazendo a visão de como você pode alavancar tuas vendas e de como a gente pode entregar melhor serviço para você.